Professor, existe alguma relação entre buraco negro, quasar e pulsar? Então, vamos lá. Vamos começar a contar o que é um pulsar. Os cientistas começaram a descobrir, né, lá pela década de 80, 90, objetos muito estranhos que eles não imaginavam que podia existir, né? Então a primeira coisa que eles encontraram foi um objeto chamado pulsar, né? Vamos imaginar assim. Por que pulsar? Porque era um objeto que quando a gente olhava ele piscava. Ele piscava numa frequência característica, ele ficava pulsando luz, assim, sabe? E ao mesmo tempo ele também pulsava pulsos na onda de rádio, na faixa de onda de rádio, sabe? E pulsava, né? Aí quando assim, então, quando esses objetos foram descobertos, os cientistas não sabiam o que era. Então deram o nome de pulsar, ou estrela pulsante, objeto pulsante, tá? Quando os cientistas foram tentar estudar mais fundo, eles perceberam que esses pulsares era um processo de fim de uma vida estelar, sabe? Então, as estrelas quando morriam, elas têm destinos específicos de acordo com sua massa inicial e tudo mais. Então, um dos fins específicos é quando acaba o combustível estelar, a estrela começa, a pressão começa a aumentar, que você pode reduzir, por exemplo, um tamanho de uma estrela, uma massa de uma estrela com o nosso Sol. Imagine você reduzir uma estrela com a massa do nosso Sol, né, aquele volume gigante, você comprimir ele, né, numa estrela, num astro de apenas 10 quilômetros de diâmetro. Né? Nesse ínterim, a pressão é tão grande que todos os prótons deixam de existir e não há mais espaço interatômico entre elétrons, prótons, nêutrons, né? Então tudo se transforma em nêutrons, né? E essa estrela se estabiliza numa estrela de nêutrons, cuja densidade de uma estrela de nêutrons é extremamente absurda, é muito absurda. 1 centímetro cubo pesa bilhões de toneladas, né? Então, e o fato dela pulsar está intimamente associado a um processo de rotação desse pequeno corpo celeste girando muito rapidamente, né? Girando muito rapidamente e pulsando, jogando flashes de luz pelos seus campos magnéticos muito fortes. Então, essa estrela estaria girando dentro de um processo que o polo dela passaria sempre para cá e cada vez que o polo aponta para a Terra, ele estaria jogando um pulso de luz para nós, mas é ela que está virando, tá? Então é isso. Então é o final de uma estrela. Bom, isso é um pulsar. Agora, o buraco negro, né? Ele acontece geralmente quando a massa de uma estrela, né? A massa de uma estrela é aproximadamente 8 vezes, né? Vamos colocar assim, 8 vezes a massa de nosso Sol. Então, quando a estrela tem uma massa inicial 8 vezes a nosso Sol, ela é uma grande candidata, ou maior do que isso, né? Uma candidata a buraco negro. Então, no final da morte da estrela, a compressão da estrela é tão grande que ela não para nessa estrela de nêutrons aqui. Ela vai mais longe ainda e causa uma deformação tão grande no espaço-tempo ao redor que a gente chama de um buraco negro. Né? Muito bem. Então, essas são as duas histórias desses dois objetos, né, que é simplesmente ligado a uma evolução estelar. Então, a morte de uma estrela ela pode gerar vários objetos estranhos. Ela pode gerar um pulsar, um quasar, quer dizer, e pode gerar um buraco negro, né? Também pode gerar estrelas anãs brancas, anãs marrons, estrelas que vão esfriando dependendo da massa e fica lá, vazia, né? Muito bem. Agora, quasar, um QSO, na verdade, no quase estelar objeto.
Na verdade, esses QSO, que é Quasi Stellar Object, que foi batizado mais tarde de quasar, ele foi descoberto primeiramente, né, por antenas de radiotelescópio. Então os radiotelescópios começaram a sondar o céu e redescobriram um ponto do céu com uma quantidade de radiação na faixa de rádio, assim, um pulso gigantesco, que eles nunca tinham observado uma fonte de radiação tão poderosa. E quando eles apontaram o telescópio óptico para esse objeto, né, esse objeto ele parecia uma coisa assim, ó, ele parecia uma estrela, porém com um rabinho assim, esquisito assim. Né? Então eles não conseguiam entender o que era esse trem aí. Né? Na década de 90, na década de 2000, eles não sabiam direito o que era. Mas, veja bem, deixa eu explicar uma coisa. Aí, eles ficaram intrigados porque a quantidade de energia que esse objeto emitia para o espaço, tá, era gigantesca. Gigantesca. Eles não conseguem explicar a origem dessa energia num pequeno ponto. Aí, quando eles foram medir a distância desses objetos, eles perceberam que esses objetos estavam relativamente fora da Via Láctea. Né? Ou seja, esses objetos não eram objetos internos da nossa Via Láctea. Eles estavam a milhões de anos-luz de distância. Anos-luz. Não existe até hoje, escuta o que eu estou dizendo, nenhuma teoria plausível para explicar o que são esses objetos. Uma das teorias que na época foi aventada é como esses objetos estão a milhões, bilhões, às vezes até bilhões de quilômetros de distância, os quasares são os objetos mais distantes já fotografados pela astrofísica. Tem quasares aí de 12, 13 bilhões de anos de distância. Então, como eu estou olhando o passado do nosso universo, à medida que mais longe eu enxergo, esses objetos poderiam ser, né, núcleos de galáxias ou protogaláxias, ou seja, galáxias que estão começando a se formar há 13 bilhões de anos atrás, na idade do início do universo, e eles pareceriam esses objetos esquisitos, estranhos para nós. Né? No entanto, tudo não passa de especulações. Como eles são objetos muito distantes, os nossos aparelhos não conseguem detectar muita informação sobre eles. Tá? Então ainda é um grande mistério. O que existe é muita ficção científica, tá? Mas de realidade física, pode esquecer que eu estou por dentro, eu acompanho todos os avanços da física e da astrofísica, né? Para poder deixar vocês sempre a parte de novas descobertas na ciência. É isso aí.